Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. A questão é meditação. Como meditar na prática? Qual é a prática da real meditação? Mas antes, nós temos que compreender por que meditar. E o que implica e o que significa meditação. Meditação é o encontro com a verdade do seu ser. É o acesso direto a si mesmo, a sua natureza essencial, a sua natureza divina, a sua natureza real. Então, meditação é algo muito, muito importante dentro desse contexto para o despertar espiritual ou para a iluminação espiritual. Agora veja, estamos tratando com você da meditação real. Nós estamos falando de práticas de meditação. Existem diversas práticas de meditação. E nós sempre temos que tocar nisso e colocar para você a diferença clara entre a antiga e real, verdadeira meditação prática e aquilo que hoje em dia, em nosso momento de mundo, tem sido divulgado e praticado, sobretudo no Ocidente, em nome desta coisa chamada meditação. Primeiro temos que compreender que coisa é essa, o que é meditação e que importância isso tem. E descobrir o que é real quanto à meditação. A real meditação, ela é a meditação prática. Ela não é a meditação que vemos em nossos dias. A meditação para relaxar, a meditação para desestressar, a meditação para acalmar o sistema nervoso, a meditação para tranquilizar as emoções, a meditação para dormir. Então vamos limpar logo isso, limpar esse terreno. Eu quero tratar com você da real meditação. Aqui eu me refiro à meditação prática, a verdadeira arte de ser quem você nasceu para ser. A verdadeira arte do reconhecimento da verdade sobre quem você é. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real. Como realizar isso de uma forma verdadeira, de uma forma real. Essa coisa assim chamada meditação. E é isso que estamos tratando aqui dentro desse canal. Nós estamos lhe apontando os passos, ou o passo legítimo para essa verdade sobre quem você é. Então estamos usando aqui a expressão passos no sentido de investigarmos assuntos que concernem a esse ponto, a esse tema, a isso que é tão importante que de repente você já encontrou esse canal, porque na verdade existe uma busca aí por isso. Nós estamos tratando disso aqui dentro desse canal. E um desses assuntos é o assunto da meditação. E aqui eu me refiro a essa meditação real. O acesso a essa meditação, ela tem como base o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não tem como acessar a verdade sobre quem você é. Sem o autoconhecimento, não existe meditação verdadeira. Não existe meditação legítima. Não existe real meditação. Então, você passa algum tempo aplicando para a sua vida uma certa disciplina e ali coloca uma música, se senta relaxado e procura se procura se desligar dos pensamentos. Então, há todo um esforço
disciplinar também nessa direção. Então, não importa a ordem de disciplina ou técnica que você use, isso não se configura meditação. Agora, surge a pergunta, e o que é? Qual é? E como realizar essa meditação real, essa meditação verdadeira? Eu quero lhe mostrar como é simples isso. Embora seja simples, talvez não seja tão fácil, sobretudo a princípio, em razão de que o seu estado comum é o estado de identificação egóica. Você tem tomado esse estado como sendo o seu estado real de vida, o seu estado natural de existência. O que isso significa? Significa que você está o tempo todo se identificando com os pensamentos que surgem, os pensamentos que aparecem, as memórias, as lembranças, as recordações, aquilo que aconteceu há 2 dias atrás ou há 2 anos atrás, ou que aconteceu há 20 minutos atrás. Esses pensamentos têm um poder de influência muito, muito forte sobre você, em razão dessa identificação com os pensamentos. Você tem passado sua vida inteira dentro dessa identificação. Desde pequeno, você vem se confundindo com essas lembranças, com essas recordações. Por exemplo, você tem lembranças do tempo do colégio. Nessas lembranças, o pensamento diz, por exemplo, que você é alguém aqui e que esteve lá. O que você está relatando agora aqui como uma lembrança, como uma memória para alguém ouvir, não é a história de alguém lá. É a história de um organismo, de um mecanismo, de um corpo e mente que vivenciou aquilo e o cérebro registrou aquilo como lembrança, como memória. Não havia alguém lá, como não há alguém aqui. Não há alguém aqui relatando a lembrança e não há alguém aqui se lembrando disso. Essa lembrança é um movimento automático da própria consciência. A consciência tem esse movimento automático através desse mecanismo cerebral. Mas isso é uma recordação dessa consciência que você é. Não há uma identidade presente aqui, como nunca houve uma identidade presente lá. Então, o movimento da vida é um movimento apenas de fenômenos assumindo formas, assumindo nomes, assumindo aparências. Assim surgiu essa aparência, a aparência da pessoa que o pensamento diz que é você, que você é. Então, toda lembrança, toda recordação, que na verdade representa apenas movimento de pensamento, acontece aí nesse organismo, nesse corpo-mente, por uma força de hábito e de condicionamento, acontece de uma forma condicionada, repetitiva. E há uma identificação com isso. Uma vez que você, que é consciência, se identifique com o pensamento, com a lembrança, com a memória, com toda a história relativa a esse corpo, você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência. Podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real. Não há alguém aqui e agora nessa experiência. Por exemplo, aqui, nesse momento, você está apenas ouvindo e vendo. Mas esse você não é uma identidade. Esse você é essa consciência, nessa experiência, mas completamente desidentificado. Essa é a verdade sobre quem você é aqui e agora.
Mas o pensamento não diz isso. O pensamento diz que existe uma entidade presente e essa entidade é esse mim, é esse eu. Você se confunde com o personagem presente aqui, nessa experiência. E depois você vai relatar essa experiência e o relato disso é basicamente lembrança, memória, pensamento, como sendo algo que aconteceu realmente a você. Você, como consciência, nada está acontecendo. O que nós temos presente aqui é só um fenômeno existencial presente nessa existência. Esse fenômeno existencial é o fenômeno da experiência sem uma identidade presente, da experiência sem um experimentador presente. E é aqui que entra a importância, o valor da verdadeira meditação. A meditação irá lhe revelar aquilo que você é, irá lhe fazer constatar a verdade do que eu estou colocando aqui para você. A verdade de que aqui e agora, a única verdade presente é a verdade da consciência. É a sua natureza essencial. É a sua natureza divina. E ela é impessoal. Não há pessoa em você. A pessoa é uma construção do pensamento. É uma história do pensamento. É um enredo do pensamento. Um relato do pensamento. O pensamento construiu uma história. E como uma história, você, nesta ego-identidade, nesse eu, é apenas um feixe de memórias, um feixe de lembranças. Uma quantidade enorme de recordações. Quando essas recordações se movimentam, quando elas surgem, e elas se movimentam, criando um suposto passado e um suposto futuro, quando cria o passado, você tem a lembrança desse falso eu, que viveu aquilo. E quando cria o futuro, você tem a imaginação de um falso eu para viver aquilo. A verdadeira meditação, ela irá lhe mostrar que essa desidentificação é possível aqui e agora. Essa identificação com esse enredo, com essa história, com essa construção produzida pelo pensamento. Portanto, a meditação real é esta ciência do reconhecimento do seu ser. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador, transcende o pensador, transcende esse que está aparentemente vivendo alguma experiência, como essa aqui, por exemplo. Então, o autoconhecimento é a base para isso. E a base do autoconhecimento está na autoinquirição. É essencial que você pergunte: quem sou eu? Não é uma formulação verbal aqui. Essa pergunta, ela tem que carregar o sentido de uma atenção sobre si mesmo. Quando você dá essa atenção sobre si mesmo, quando você observa o movimento da mente, o movimento desses pensamentos, dessas lembranças, dessas recordações, dessas projeções para o assim chamado passado, para o assim chamado futuro, essa direta observação pode quebrar por completo esse condicionamento que é viver dentro desse padrão
de estar constantemente se identificando com essas histórias, com essas lembranças, com essas imagens que o pensamento constrói. Então, aqui a pergunta quem sou eu está na atenção sobre o movimento da mente. A direta observação do movimento da mente lhe dá ciência da verdade, que você não é o pensamento. Lhe dá a ciência da verdade que isso não é algo que está sendo construído por você, por esse eu, por esse mim, por essa entidade, porque ela não existe. Então, a autoobservação ou a autoinquirição, Ramana, o meu mestre, chamava isso de Atma Vichara. É a base da desidentificação com o ego, com essa entidade ilusória que nós chamamos de ego. A observação disso é a base para o autoconhecimento. E esse autoconhecimento é a base para a verdadeira meditação prática, ou a prática da real meditação. Esse é o assunto nosso dentro desses encontros. É interessante, é importante, isso ressoa dentro de você como algo real. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos trabalhar isso. Valeu pelo encontro. Até a próxima. Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do ser absoluto. A centelha é chamada de ego. No caso do Agnani, o ego identifica-se com algum objeto, simultaneamente com o seu surgimento.